né? Então, a história da minha pesquisa é perceber isso, tá? E eu coloco, e o Paulo, né, colocamos esse curso, nós contamos essa história nesse curso. Porque, se olhamos para a Ásia, né, todos aqueles países são países que criaram instituições de mercado, né? E a partir dessas instituições, eles se reencontraram com as suas origens milenares comerciais, ou seja, a China faz comércio há 3.600 anos. E no caso chinês, esse reencontro das instituições de mercado com as raízes mercantis do país gerou, vamos dizer assim, um efeito, um ciclo vicioso de crescimento econômico, né? E uma capacidade de percepção da necessidade de mudanças institucionais ao longo do tempo, ou seja, os chineses perceberam que criaram uma máquina também de planificar a economia e criou uma massa de pessoas capazes de falar, olha, vai dar problema daqui 2 anos aqui. Ou seja, os chineses eles foram criando mecanismos para perceber qual que é o próximo ponto de desequilíbrio da economia, o próximo ponto de desregulamento, e já preparar soluções de continuidade do processo de crescimento com certa antecedência. É por isso que eles crescem há 40 anos sem parar. Eles foram criando soluções ao longo do tempo, até chegar a esse ponto em que eles crescem há 40 anos. Aliás, o que eu acho fantástico, que é que tem várias experiências de sucesso na Ásia, mas acho que na China mais do que tudo, que são os planos quinquenais, né? Quando você olha os planos quinquenais, dá para você identificar claramente as mudanças de rumo que os governantes chineses vão tomando, né? Então, por exemplo, há 10 anos atrás, a China estava com um plano de poluição gravíssimo, então eles começaram a colocar nos planos quinquenais a importância das energias verdes. Então, hoje, eles já dominam o ecossistema de produção de energia elétrica, de motores elétricos do mundo. A Tesla montou uma gigafábrica lá que produz 500 mil veículos por ano em Xangai. Já é a maior fábrica da Tesla, porque o Elon Musk sacou que a China era a grande fronteira de produção de veículos elétricos. A BMW montou fábrica lá, ou seja, eles conseguiram já estão criando praticamente uma fronteira tecnológica de veículos elétricos. Quando a gente olha, por exemplo, painéis fotovoltaicos também, que são uma grande tendência hoje, mais de 70% dos painéis fotovoltaicos de energia solar são produzidos na China. Então, eles não só estão conseguindo superar o problema da poluição, como estão entrando na fronteira mundial de produzir a tecnologia e a indústria da energia verde. E é uma coisa que estava claramente lá nos planos quinquenais. Até, Elias, queria te pedir para explorar um pouquinho o plano quinquenal, que você sabe muito melhor do que eu, que teve uma virada-chave ali no início dos 2000, quando eles começaram a decidir eles mesmos produzirem tecnologia própria, ou seja, criar um sistema nacional de inovação e simplesmente deixar de ser a fábrica barata dos americanos. Se você puder falar um pouco disso, qual o plano quinquenal que a gente está? É o 15, 16? Agora é o 14. 14. Então, acontece o seguinte, o crescimento econômico chinês ele ocorre durante muito tempo interligado com a tecnologia americana e a tecnologia japonesa, ou seja, os chineses foram importando tecnologia, comprando, importando, roubando tecnologia americana e japonesa, né, até chegar a um ponto em que esse crescimento baseada na complementaridade tecnológica com o Japão e os Estados Unidos chegou a um limite, não é? Esse limite é o que o pessoal costuma dizer de armadilha da renda média, ou seja, uma das expressões da chamada armadilha de renda média, quando o crescimento econômico pautado por uma complementaridade tecnológica com o país estrangeiro chega ao limite. Os chineses tomaram uma decisão. A partir desse momento, a partir do 10º plano quinquenal, se eu não posso engano, o 11º começou em 2001, eles se lançaram à construção de marcas próprias, de tecnologias próprias, de montagem de um sistema nacional de inovação tecnológica, não é? Então, o que acontece é que depois de 15 anos surge Big Data, inteligência artificial, 5G, não caiu do céu isso aí. Isso é um processo de 15 anos de investimento de bilhões e bilhões de dólares, né, em indústrias-chaves. Eles formam conglomerados empresariais estatais. Aliás, eu coloquei para vocês aqui, né, um dos processos que nós vamos relatar nesse curso é o de constituição de 149 conglomerados empresariais estatais na China, que hoje são apenas, entre aspas, 96. É como se uma economia de um país fosse tocada por 96 empresas do princípio do porte de uma Petrobras,
né? Que é uma característica chinesa também essa, né? Então, junta isso, ou seja, 96 grandes conglomerados empresários estatais e uma estratégia nacional voltada à soberania tecnológica plena. Isso explica um pouquinho, isso explica um pedaço desse milagre chinês que nós oferecemos esse curso. E o Paulo, aqui eu quero até convidá-lo também, porque eu fico nessa questão histórica, teórico, conjuntural, estratégica. O Paulo, ele trata, por exemplo, de casos de sucesso, Huawei e outras empresas, né? Que ele conta os casos de cada empresa, assim, algo assim, impressionante a forma que eu me coloco. Se ele quiser falar um pouco sobre isso também, seria bom aí. Eu tento trazer exemplos mais práticos, né, para não ficar, vamos dizer assim, numa discussão muito abstrata, né? Então, por exemplo, a Huawei, aliás, eu aprendi a falar, viu, Elias? Huawei. Eu te mandei aquele vídeo, Xiaomi, Huawei, eu não mandaria, não falo, mas pelo menos o nome das empresas eu já estou mais ou menos conseguindo arranhar. Mas, por exemplo, a Huawei é um caso muito prático, né? Esses dias eu estava andando no Shopping Eldorado e tinha um quiosque gigante lá da Huawei, vendendo aquele celular que eu não decorei o nome, smartphone PXY na vida. É um super smartphone, custa 10 mil reais, assim, aquele negócio que você cai da cadeira. 10 mil reais, é o preço de um iPhone 11, 12. Então, a Huawei é um caso muito prático e concreto. Aliás, ela já é hoje a maior empresa de smartphones do mundo. A Huawei já superou a Samsung, que é a segunda, e superou a Apple, que é a terceira, né? Então, tá aí um exemplo concreto, e no curso eu exploro numa das aulas a história da Huawei. Tem toda uma discussão sobre o controle da Huawei também, né? Porque a propriedade dela é dos funcionários, de sindicatos, a estrutura de propriedade é bastante distinta, né? Mas não é só a Huawei. Amanhã a gente vai dar uma aula aberta aqui de Tianjin, que é a menina dos olhos tecnológico da China, né? Que é o Vale do Silício chinês. Quando você vai para Tianjin, você vê que não é só a Huawei. Lá tem 3 empresas, tem a Huawei, tem mais 3 empresas que estão ali, vamos dizer assim, no vácuo da Apple. Você pegar, por exemplo, a Xiaomi, esse reloginho aqui que eu ganhei de presente é da Xiaomi, ó, Elias. Eu uso o reloginho de Xiaomi. É maravilhoso isso aqui, cara. Esse negocinho você tira e põe, ele demora 7 de Paulo Gala. A bateria dele dura 7 dias, você pode trocar a pulseira de várias cores, por exemplo, rosa, que eu sei que você gosta, ó, azul. Então, é espetacular essa empresa. Não só a Xiaomi, mas tem a Oppo, tem a Vivo, né? Não é a Vivo brasileira, é a Vivo chinesa. Então, os caras criaram um ecossistema produtivo ali, que eu exploro no curso, né? Tem uma aula no curso só sobre Tianjin, que a gente vai amanhã também dar uma aula aqui para vocês de Tianjin. Mas, assim, então, a gente não está falando de planos quinquenais, exóticos, ou ideias de comunistas, não. A gente está mostrando aqui que os produtos chineses estão conquistando o mundo, né? E não assim, e são em vários setores, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, smartphones, carros, por exemplo, tem uma aula que eu exploro lá da Great Wall Motors, né? Eu exploro um pouco a história da indústria automotiva chinesa, que é fantástica. A Great Wall Motors, que olha o nome da empresa, Elias, Great Wall Motors, né? É meio ridículo, né? Mas tudo bem, Grande Muralha da China Carros, né? Então, a Grande Muralha da China Carros já está conquistando o mercado europeu. Eles estão com os SUVs elétricos que são impressionantes. A BYD, né? Que essa BYD eu acho demais também, que é uma empresa de Tianjin. Não, acho que ela é de Tianjin. É Tianjin. Tianjin, né? Que ela é especialista em fazer veículos elétricos, né? E aí eu fui ver o nome dela, Beyond Your Dreams, né? Então o nome da empresa é Beyond Your Dreams, além dos seus sonhos, né? Mas esses dias um amigo meu falou, Paulo, eu tô aqui no Rio de Janeiro, os caminhões de lixo são da BYD. Já está rodando caminhão de lixo elétrico no Rio de Janeiro, feito na China. A própria BYD já vai montar fábrica para produzir caminhões elétricos no Rio de Janeiro. Então, nas minhas aulas, eu procuro explorar esses casos bem concretos, né, da indústria automobilística, dos smartphones, da história da Huawei, porque o que a gente discute, Elias, na verdade, é o dia a dia, né? Você sai de casa e vê e fala, porra, tem um ônibus elétrico aqui, pô, de repente o reloginho que eu estou usando é de Xiaomi, de repente não tem mais poluição em Tianjin, então são coisas muito práticas, né? Até, assim, a nossa ideia aqui não é estender demais a aula para ela não ficar cansativa, mas eu acho que como último tema aqui para a gente explorar, se você puder também dar uma palhinha, Elias, falar da coisa da pobreza na China que acabou, né? É uma coisa muito concreta, assim, a quantidade de pessoas que saíram da pobreza na China e a ascensão da classe média. Hoje a classe média chinesa é maior do que o Brasil.
Eles têm 400 milhões de pessoas na classe média, o dobro da população brasileira. Então, acho que até para a gente